Olá, tudo bem? Estamos começando o programa À Luz da Bíblia. Aquele programa que faz aquela conexão entre um texto bíblico, entre uma situação da Bíblia e o cotidiano das pessoas na igreja, na vida social, aqui na sua Rádio Cidade Gospel 97.5. Rádio Cidade Gospel. Olha, a pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, considerou 4 tipos de deficiências: a auditiva, visual, física e intelectual. Dentre os tipos de deficiência pesquisados, a visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre pessoas com idade acima de 60 anos, e isso representa um número de 11,5% dentro dessa estatística da pesquisa. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizar atitudes habituais, como ir à escola, trabalhar e divertir. E o texto bíblico base da nossa conversa hoje aqui no À Luz da Bíblia está em João, Evangelho de João, no capítulo 9, que diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, uma carga de julgamento, de preconceito muito grande, já desde aquela época, em relação às pessoas com algum tipo de deficiência visual, e essa tradição foi seguindo ao longo dos séculos, e hoje a gente tem um quadro em que é necessário ter políticas sociais, não só por parte governamental, mas também por parte da própria igreja, para atender melhor as pessoas com deficiência, para receber melhor as pessoas com algum grau de deficiência, seja ela qual for. E hoje a gente vai estar falando sobre a deficiência visual. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o nosso convidado especial. Essa semana eu trago Jorge Silva para estar conversando aqui com a gente. Ele que é produtor musical, multi-instrumentista, palestrante e professor de escola dominical. O Jorge é deficiente visual, no entanto adota o slogan "O cego que vê", para dar a conotação de superação, a limitação visual, e em alguns momentos a gente que é próximo ao Jorge até passa algum objeto pensando que ele está conseguindo visualizar, dado a sua desenvoltura no relacionamento interpessoal. Olá, Jorge, tudo bem? A paz, que prazer tê-lo aqui. Olá, Ed. A paz, é um prazer para nós poder estar aqui contribuindo de alguma forma para o progresso do reino de Deus. Jorge, desde quando você tem deficiência visual e qual a causa? Você tem conhecimento? Então, Ed, eu sou deficiente visual desde criança. A minha mãe contou para mim que quando eu nasci com os olhos correndo uma secreção, e ela percebeu alguma coisa estranha, me levou ao médico. Aos 3 meses de idade, ela falou que o médico falou para ela que eu teria que fazer uma cirurgia dos 3 aos 7 anos de idade, e não foi feita a cirurgia. A causa, na verdade, ela contou para mim que foi meu pai que contraiu uma doença venérea e passou para ela. Como o parto foi normal, o vírus estava ali, e eu já nasci com uma deficiência. Então você nunca viu nada, Jorge? Nem vulto, nem um pouquinho de visão, nunca teve uma porcentagem mínima de visão? Praticamente cego de nascença. Quando eu tinha por volta de 10 aos 12, 13 anos, eu enxergava algumas cores, não tão nítido assim, mas enxerguei. Tanto é que hoje eu sei que eu conheço o azul claro, o azul escuro, que é parecido com preto, essas vermelho parecido com cor de abóbora, qualquer coisa desse tipo assim, porque isso eu enxerguei um pouco dos 10 aos 13 anos. Depois eu fui perdendo. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para você, nos primeiros anos da infância, da adolescência, lidar com a deficiência visual, pelo fato das amizades, daquelas brincadeiras habituais das crianças,
o relacionamento familiar. Como foi tudo isso, Jorge? Essa fase, você tem alguma lembrança, alguma memória da sua infância, da adolescência, lidando com a cegueira? Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro, inclusive, que até uns 8 anos de idade, por incrível que pareça, eu achava que eu era normal, igual a todo mundo, no sentido de... Eu achava que enxergava igual a todo mundo. Eu achava que todo mundo era igual a mim, na verdade. Então, a minha mãe andava de mão dadas comigo e eu achava que todo mundo andava de mão dadas. Um dia, eu não sei, não lembro agora... Porque foi, lembrei agora, inclusive, é que eu fui jogar bola com os meninos nessa idade aí de 8 anos e eles pediam pra eu sair. Não joga, tal. E aí eu perguntei pra minha mãe se eu era diferente dos outros, porque era que eles não deixavam eu jogar. E aí foi quando ela contou essa história pra mim, que eu perdi a visão, que eu não enxergava desde de nascença, e foi por conta de uma doença venérea que meu pai contraiu. Mas foi justamente aí que eu vim entender que eu tinha uma deficiência. E como era a sua família nesse contexto? Era uma família já estruturada ou não? Você teve muita dificuldade? Eu sou do estado de Alagoas, nasci numa cidade do interior, nasci em São José da Laje. Na verdade, não nasci nem na cidade, eu nasci num sítio lá próximo da cidade de São José da Laje, no estado de Alagoas. A minha família não era estruturada, é um povo ignorante. E falo ignorante não no sentido de estupidez, mas na questão de ausência de conhecimento. Eles não conheciam, não tinha ninguém na família com deficiência. E então, mas fui bem amparado, eles não cuidavam de mim do jeito deles, não é? Nunca senti, assim, preconceito da família. A minha mãe andava comigo normalmente, meus irmãos andavam comigo normalmente, não tive nenhum problema. De repente tive algumas dificuldades que eu não lembro agora por falta de conhecimento deles, né? Porque existe uma coisa interessante com o deficiente, é que as famílias, quando não tem conhecimento, você quer fazer tudo pro deficiente e acaba atrapalhando, sabe? Vou pegar um copo com água, ao invés de você ensinar onde é a geladeira, onde está o copo, não, você vai lá e pega para a pessoa deficiente, você pega a água e tal. Isso pode dificultar. Se você me permite, no texto que você leu de João 9, lá na frente, que você leu de 1 ao 3, mas lá na frente, quando Jesus manda o cego, ele chama o cego e manda ele se lavar num tanque, o tanque que tinha lá em Jerusalém, chamado tanque de Siloé. Ele em vez da Bíblia dizer assim, que Jesus falou assim, pega ele e leva lá no tanque, Jesus manda ele ir. Ele chama o rapaz deficiente e fala assim, vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé. Ou seja, Jesus não mandou alguém fazer para ele, Jesus mandou ele ir. Ele deve ter dado o jeito dele, de chamar alguém para ir, ou se ele andava sozinho. Eu entendo com isso que Jesus estava dando oportunidade para aquele rapaz deficiente fazer alguma coisa. Então, as famílias, em vez de ensinar onde que né, mas ele vai fazer tudo para o deficiente e isso acaba atrapalhando a pessoa. Ou seja, o deficiente não quer se sentir como um coitadinho que tem que colocar tudo na boca, pegar. Eu até me recordo que você também não gosta às vezes que as pessoas pegam no seu ombro, mas que as pessoas deem o ombro para que você coloque a mão e seja... Isso. E a pessoa vá ao seu lado, mas você tendo a direção do caminho. Exatamente. Né? A gente tem pessoas que pegam no braço da pessoa deficiente, né? Eu conheço gente tão simples que pega no braço da gente, o outro. Às vezes já aconteceu comigo de um pegar de um lado ou do outro, levantando os meus braços aí levando, e eu falei, vocês estão brincando com ele, vocês estão me levando para onde? Estão me prendendo, alguma coisa. Mas sabe, a ignorância, ele não sabe como. Então o certo é você dar o ombro para a pessoa deficiente visual. E na parte educacional, Jorge, você foi à escola, teve um período de aprendizado na escola, como o Estado te recebeu? Você teve aulas de braille, algum tipo de curso nesse sentido? Porque eu vejo que você é bem instruído em vários assuntos, em várias áreas do conhecimento você tem uma certa habilidade, e isso começou de lá, logo como uma criança normal ou não? Infelizmente não. Eu vim para a cidade já com uns 12 anos, e a cidade pobre, né? Eu acho que na época tinha uns, no máximo 10 mil habitantes, e a ausência de escola, inclusive do braille, era muito... Não existia braille nessa época. Eu vim conhecer braille quando eu fui para a capital, para Maceió, o estado de Alagoas. Quando eu fui para Maceió, já nos anos 90, que eu vim conhecer o braille, mas só conheci a escola, nem tive contato. Eu já tive contato com o braille
quando eu cheguei aqui na cidade de Campinas, onde eu moro hoje, aqui no estado de São Paulo, então eu conheci o Braille em 97, quando eu fui ali pro Luiz Braille ali. Uma instituição, no caso. Uma instituição aqui em Campinas. E ali, mas mesmo assim eu só estudei 6 meses de Braille, porque aí não deu mais para... alguém tinha que me levar, eu não fiz locomoção, né? É aquele curso que você anda com a bengala, eu não fiz, não deu para fazer. Uma coisa que eu noto também é que você não usa bengala, Jorge. Por quê? Exatamente, porque eu não fiz esse curso e... Mas para usar bengala tem que ter um curso? Tem que fazer o curso de locomoção, né? Você anda com um professor na cidade, mostrando a você os pontos... Você tem que, para andar de bengala, você tem que ficar tão seguro na cidade como se você estivesse na sua casa. Para isso, você tem que ter alguém andando com você, mostrando a você onde é que tem um ponto de ônibus, como você identificar quando chegar numa loja de imóvel, no mercado, qualquer coisa desse tipo. E eu não tive esse curso de locomoção. Quando eu tentei fazer, a minha esposa também não deixou, porque ela viu alguns deficientes andando de bengala na cidade. Teve até uma história engraçada de um que bateu no orelhão e ele caiu para um lado, bengala para o outro, ele mesmo ficou rindo. E a minha esposa disse: eu não quero isso para você, Jorge. É aquela proteção, aquela super proteção, né? É aquilo que a gente falou no início, entendeu? Então ela preferiu: não, quando sair em algum lugar eu te levo, ou a gente vai arrumar um táxi, qualquer coisa desse tipo. Você sente que, pelo menos Campinas, que é uma metrópole, ou nas cidades próximas, que são grandes cidades também, tem essa acessibilidade, Jorge? Você tem segurança no andar em calçadas, no trânsito, os ônibus, essa mobilidade urbana há na nossa região? Infelizmente não. Infelizmente não. Eles sempre reclamam de cidades esburacadas, né? Aquela coisa. Calçadas, né? Aliás. Não tem semáforo sonoro, entendeu? Tem em alguns lugares, em alguns pontos que eu não me recordo agora, tem, mas é bem pouco, né? Realmente é precária a situação para o deficiente andar. Jorge, você também é multi-instrumentista, toca acordeon, teclado, acordeon, que é muito difícil. E também toca flauta, toca alguns outros instrumentos que eu não listei aqui. E é maestro também nos estúdios aí de gravação, acompanhando produção de CDs, produção de back vocal, toda essa parte da produção musical de música gospel. Como foi o seu encontro com a música? Eu quis música quando um cidadão tocou uma gaita de boca. E quando eu vi ele tocar uma música, eu comecei a sentir algo assim, entrou dentro de mim, um desejo muito forte de tocar. E eu peguei 2 pedaços de ferro que tinha em casa e fiz como se fosse um triângulo, né, aquele instrumento de percussão. E um dia eu tocando com aqueles 2 pedaços de ferro, eu estava tocando na porta de casa, ainda morando no sítio, passou um rapaz, parou um pouco, ele estava andando de cavalo, inclusive, ele parou um pouco e foi lá onde estava a minha mãe, que a minha mãe tinha um barzinho na época. Ele foi lá na minha mãe e falou assim: por que a senhora não comprou um acordeão pro Jorge? Ela falou: eu não tenho recurso, tô sem dinheiro e tal. Ele disse: eu tenho um acordeão em casa. Aí pediu pro meu primo buscar o acordeão na casa dele e levou para mim. Um acordeão pequeno, inclusive, com 12 baixos, né? E foi daí que eu comecei a tocar. Comecei a desenvolver acordeon, foi o meu primeiro instrumento, né? Tô sabendo também que você já tocou na noite de Maceió, né? Já foi um boêmio. Conta essa história aí pra gente. A gente... Quando eu comecei a desenvolver nesse acordeon pequeno, um dia eu estava tocando eu já morando na cidade de São José da Laje. Um dia eu estava tocando com os 2 colegas, meninos, adolescentes, a gente estava tocando numa porta de um bar, passou um vereador da cidade, tirou uma foto minha, levou para a Câmara dos Vereadores e me chamou lá uma noite e me deu um acordeon com mais recursos, inclusive deu acordeon, deu instrumento de percussão. Daí eu comecei a desenvolver melhor, porque aí eu tinha um acordeon com mais recursos. Comecei a tocar na noite daí, nos bailes, né? Mas sendo já remunerado? Sim, aí já ganhava alguma coisa, né? Daí eu toquei até os 14, 15 anos na minha cidade, nos bailes que aparecia, a gente tocava nos eventos da cidade. Depois fui para Maceió, comecei a tocar nas emissoras de rádio lá, participei de alguns festivais de música, ganhei em primeiro lugar e fui tocar nas melhores boates que tinha no estado de Alagoas, lá em Maceió. Eu fiquei tocando até os 24 anos, tocava na noite.
depois de todo esse processo, você vem para a igreja, tem um encontro com Cristo e se torna na pessoa, na grande referência hoje de conhecimento, de música, de pregação, palestrante, que você é hoje no meio evangélico na região de Campinas. Como foi a sua conversão? Então, eu conheci uma pessoa ainda quando eu estava tocando na noite, conheci uma moça e a gente começou a tomar algumas coisas juntos. Ela começou a falar que estava afastada da igreja e começou a falar da Bíblia para mim, começou a falar da Bíblia e tal, e eu fui receptivo, que legal e tal, mas como é isso? Quem escreveu a Bíblia? Eu comecei a fazer uma série de perguntas, ela não tinha muita a resposta, ela não conhecia muito, mas foi me explicando o que sabia. Mas aquilo ali foi entrando dentro de mim de uma forma assim fantástica. Eu fui, valorizando aquilo que ela me falava. E um dia eu estava tocando numa boate e, na verdade, eu tocava nessa boate das 10 a 1 da manhã para depois ir para uma outra. E nessa que eu estava tocando de 10 a 1, quando foi por volta de meia-noite, eu vi que hoje eu sei que foi a voz de Deus falando comigo. Estava tocando ali quando ouvi uma voz assim dentro de mim muito forte, dizer assim: se o Filho do Homem vier agora, para onde vai a tua alma? Mas essa pergunta foi muito forte e aí eu comecei a me distrair assim que eu estava tocando e cantando, e comecei a distrair e tal, e fiquei impressionado com a pergunta. Os meninos perguntaram o que estava acontecendo e como eu tinha bebido o dia inteiro, a gente bebia muito, eles acharam que eu estava me sentindo mal por ter bebido o dia inteiro sem comer. Aí pediu para a direção da casa que eu pudesse parar um pouco e já para trazer o outro grupo que entrava 1 da manhã, ele já pediu para o outro grupo entrar e eu desci do palco, sentei na mesa, aí peguei um copo de cerveja para tomar, de repente eu vi a mesma voz falar assim: não beba não, covarde, aquela voz um tanto pesada, né? E eu pronto, dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu costumo até falar que às vezes a polícia persegue um bandido e quando pega, né, prende e tal, aquela coisa toda, mas Deus, ele persegue a gente, usa esse termo, que persegue para dar vida, e foi o que Deus fez comigo. Eu tava tocando uma música assim naquela noite: você quer namorar comigo? E eu costumo dizer que naquela noite o Espírito Santo disse assim: eu quero. E foi dali que Jesus nunca mais. Aquilo ali foi no ano de 87. Eu fiquei algumas semanas ainda questionando aquela situação, porque o meu problema era como vir para a igreja, já que eu tocava na noite, eu ganhava dinheiro. E na igreja, como é que eu vou ganhar dinheiro na igreja? Como é que eu vou... Não tem jeito. E o meu problema era esse. Eu passei bastante tempo ainda, talvez um mês, até que uma noite eu pedi para chamar um pastor da Igreja Assembleia de Deus no meu bairro. Nesse tempo eu já morava lá em Maceió. Lá em Maceió. Na verdade, eu estava em casa à tarde e um grupo de mulheres, elas chamam esse grupo de visitadoras. Elas saem na rua e chegam em qualquer porta assim, começam a pregar evangelho. E justo na minha porta ela parou, para pregar evangelho. Eu estava tirando um cochilo à tarde e acordei com elas pregando. E quando elas começaram a pregar, ler um texto lá de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tal. E aí, quando elas leram o texto, falou assim: você que está deitado agora na sua casa, no seu quarto, Jesus está falando com você. E o meu irmão também estava no quarto. Eu falei para ele: ô Luciano, tem alguma janela aberta aí? O que é que está acontecendo? Esse pessoal tá vendo a gente? Ele disse: não, isso é coisa de crente e tal. Mas aquela palavra mexeu muito comigo. E quando eu saí dali do quarto, elas ainda estavam lá na porta de casa. Aí uma algumas já me conhecia, né? Que eu era conhecido na cidade. Aí uma falou assim: a paz do Senhor, irmão Jorge. Imagina, aquilo para mim era muito estranho. Não era... Paz do Senhor, irmão. Então, era muito estranho. Aí eu fiquei assim, ela falou: já estou profetizando, você vai ser crente em Jesus Cristo. Aí eu falei assim: fala para o seu pastor que eu quero conversar com ele hoje à noite. Isso foi em 8 de outubro de 87. Como que a igreja te recebeu? Naquela noite de 8 de outubro de 87, o pastor foi lá em casa, falou de Jesus para mim. Eu recebi Jesus como Salvador, como Senhor da minha vida. Tive um encontro com Jesus naquela noite. Eles, no outro dia, já foram lá em casa, me chamaram para ir para a igreja.
eles não me trataram como deficiente. Eles até louvavam a Deus, olha, um artista se convertendo, um músico que tocava lá fora, ai que bom, recebendo Jesus e cuidava de mim. Mas assim, quanto à deficiência, receber como deficiente é um tanto delicado, Ed, porque muita gente não sabe lidar com... Por exemplo, eu às vezes estou conversando com alguém na igreja e a pessoa sem... Sabe, ela não sei, ela não faz por maldade, mas ela de repente está conversando comigo e desaparece. Já aconteceu isso algumas vezes, sabe? Aquela pessoa... Ela acha que vai estar sendo de perto de você, que você está vendo que ela está distante. Exatamente. E aí eu continuo conversando, entendeu? Com a pessoa. Aí não, ele saiu e tal. Então isso acontece sempre, né? Talvez por conta de a maioria das pessoas não ser ter poucos deficientes na igreja ou qualquer coisa desse tipo, ou mesmo no setor de trabalho dessa pessoa, ela lida pouco com pessoas deficientes. A igreja consegue, você que anda bastante em toda a região, visita várias igrejas de várias denominações, a igreja está preparada para acolher, para receber o deficiente físico? Então, olha, eu vejo até com alegria a questão da deficiência auditiva, entendeu? Você sabe que você tem visto aí que muita gente está se dedicando em aprender Libra, né? Que é a linguagem de surdo e mudo. Isso, entendeu? Para ensinar os surdos e os mudos. Mas na questão da deficiência visual, inclusive deveria ter ali audiodescrição quando passa alguma coisa na tela. Se eu estiver com alguém da minha família, se eu estiver com a minha esposa, de repente está passando ali um aviso da programação da semana e ela fala para mim, olha, vai, né? Ela fala para mim o que está acontecendo. Mas se for, inclusive nas nossas igrejas, em culto de missões, o pessoal passa alguns vídeos, né, sempre. E aquilo que está sendo falado, maravilha, mas o que está sendo só a imagem fica difícil para mim. Se eu estiver com a família, tudo bem, mas se eu estiver sozinho, não tem ninguém realmente para chegar junto e falar assim, inclusive se eu for desconhecido, ou mesmo na minha igreja, não tem ninguém não atentou ainda para isso, para chegar, olha, Jorge, tá passando imagem tal, tá passando ali um poço, alguém tá cavando o poço, ninguém fala disso, não tem essa preocupação. Jorge, no mundo onde a tecnologia está em tudo, o deficiente visual hoje desfruta deste benefício de várias formas, né? Você tem celular, redes sociais e essa comunicação hoje que está muito mais dinâmica, as pessoas não ligam mais, conversam por WhatsApp. Como você se vira nessa questão? Sim, eu só uso o WhatsApp e e-mail só. Eu não uso o Facebook porque eu não quero mesmo usar. Por enquanto não. Mas se você quisesse ter uma conta no Facebook, você teria. Mas de que forma? Como que isso acontece? Então, a gente tem os celulares nossos, né? Que tem um leitor de tela. Tem um programa chamado Talkback, que você ativa no seu celular. E aí tudo que rola na tela ele fala para você, né? Ele vai lendo para você. É exatamente com esse recurso. Eu uso muito esse recurso. E o WhatsApp seu é o mesmo de qualquer outra pessoa. Mas você consegue mandar mensagem escrita, de voz? Escrita, de voz, pode. E até evangeliza usando essa... Com certeza, sem dúvida, entendeu? E eu sei, você é casado, tem uma família bonita que te acompanha, te dá todo o apoio, esposa trabalha fora, você consegue se virar bem em casa? Com essa questão de móvel, cozinha, geladeira, como é isso? Em casa é tranquilo, assim, eu não faço tudo. Cozinhar não dá certo, pôr roupa na máquina para lavar também não dá, ainda não, porque tem que ter as medidas. A minha esposa ainda não se interessou, não sei se ela não quer que eu faça, mas eu lavo louça, seco, guardo nos lugares certinho, de repente dá para passar um pano na casa, tirar o pó, ajudo em algumas coisas, dá para fazer. Jorge, a Bíblia cita alguns casos de pessoas com deficiência que tiveram um encontro real, verdadeiro com Cristo, mudando de uma forma substancial a sua vida, o seu estado, vida familiar. A gente tem vários relatos na Bíblia, no Novo Testamento, de Jesus, os apóstolos curando pessoas com algum grau de deficiência. E você nos fala da sua conversão. E quando você se converteu, Jorge, você tinha essa esperança de voltar a enxergar? Em algum momento isso te frustrou de você não receber a cura da cegueira? Frustrado não, mas quando eu vim para a igreja, na verdade, o objetivo não foi
eu vou para a igreja para ser curado. Não foi esse. Ainda que alguém, antes da minha conversão, me levou em algumas igrejas, teve um trabalho de uma determinada igreja lá em Alagoas, me levaram lá, e um dos diáconos da igreja me animou, falou assim, olha, daqui a pouco eu vou estar conversando contigo, enxergando. Eu criei uma expectativa quando ele falou aquilo, mas não aconteceu. Mas eu fiquei assim um pouco triste, mas não fiquei, aquilo não mexeu muito comigo. Quando eu vim para a igreja, eu não vim com esse objetivo. Na verdade, o que passava pela minha cabeça é o que eu ouvi, de alguém dizendo, Jesus vai vir um dia e vai levar as pessoas que estão com ele, que estão fazendo a vontade dele. E eu vim para a igreja com esse objetivo. Quando eu cheguei na igreja, sabendo que Jesus curava, eu tive uma vontade de... Eu até orei e jejuei para Deus me dar uma resposta se ele ia me curar. Um dia eu estava num culto na rua e o irmão leu, acho que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, se não me falha a memória, e versículo 7 tem um texto assim, o apóstolo Paulo ensinando a igreja, dizendo assim, andai por fé e não por vista. Esse foi um texto que ele leu na hora. Eu tinha acabado de jejuar naquele dia e orado para Deus me dar uma resposta. De repente ele leu a leitura oficial desse texto, andai por fé e não por vista. Aquilo ali foi uma resposta para mim de Deus. E aí eu entendi que o Espírito de Deus completou falando comigo, dizendo o seguinte, que para onde eu vou, para onde o cristão vai, ele não precisa enxergar fisicamente. A visão que a gente precisa é espiritual. A cegueira que mata não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Aí eu fiquei tranquilo, entendeu? Eu disse, bom, Senhor, se o Senhor quiser curar fisicamente, maravilha. Se for para a sua glória, maravilha. Se não for, tudo bem. Para onde a gente vai enxergar, não vai precisar da visão física. Jorge, por que esse slogan, o cego que vê? É um projeto que a gente desenvolveu em 96. Um amigo meu falou para mim assim, olha, o cego que vê. E aí ele disse o seguinte, que a verdadeira cegueira é aquilo que a gente falou agora, né? A verdadeira cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. E quem recebe Jesus, quem tem um encontro com Jesus, na verdade, ela enxerga com os olhos do coração, ela não enxerga, porque a visão física não tem nada a ver com a visão espiritual. A visão física se limita apenas ao físico, né? Mas quando você tem um encontro com Deus, tem um encontro com Jesus, então os seus olhos espirituais se abrem, você passa a ser uma pessoa iluminada, passa a ser uma pessoa que tem discernimento. Tanto é que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, uma igreja lá em Apocalipse 3, que eles estavam cegos espiritualmente falando. Jesus diz assim, aconselho que de mim compre colírio para ungir os teus olhos para que veja. Então é a cegueira espiritual que é o problema da humanidade. Você não tem discernimento, você não tem orientação, né? Eu estava falando ali de Bartimeu, de outros cegos que foram curados por Jesus. Você acha que no dia de hoje é possível uma pessoa ser curada ainda de forma milagrosa da cegueira? Acredito que sim, Ed. Acredito que sim. Se for para a glória de Deus, se for propósito de Deus curar aquela pessoa, a gente já conhece algumas. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um pastor que orou por uma menina lá em Guaratinguetá, né? Ele orou por uma moça lá, e a moça ouviu dizer que ele estava na igreja e disse, eu vou lá agora, eu vou ouvir o pastor pregar. E quando chegou lá, Deus falou para o pastor, chama ela para o púlpito, chama ela aqui e fala, ordena que a cegueira saia da vida, que vai embora da vida dela, ordena que os olhos se abram. O pastor fez isso, chamou a moça numa multidão e disse, fique curada agora, seja curada agora em nome de Jesus. E a menina, os olhos foram abertos. Já aconteceu várias vezes. Eu acredito que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Você faz parte de algum grupo de deficiente, alguma associação, alguma entidade representativa dos deficientes visuais? Não, infelizmente não. Eu até gostaria de... Já participou? Já participei na biblioteca na biblioteca municipal, que da Prefeitura de Campinas. A gente já estudou Braille e foi até legal porque eu adquiri algumas experiências com outros deficientes, entendeu? Também já participei de um bate-papo que tinha em 2013, 2014, Novo Braille Brasil. Braille em inglês é cego, né? E aí a gente conversou muito, foi aí que eu aprendi algumas coisas, como fazer algumas coisas em casa. Aprendi com esses deficientes me passando, mas atualmente não faço parte de nenhuma
associação. A necessidade do deficiente visual, elas se parecem, as demandas são as mesmas, ou isso varia muito de grau social? No caso, a gente tá comentando das suas necessidades na questão da igreja, de como a igreja te recebe, de como os irmãos te recebem nas suas palestras, nas suas apresentações, e essas outras pessoas que não são convertidas, ou então em outras igrejas também, as causas são parecidas, Jorge? As demandas são parecidas? Algumas são parecidas, sim. Por exemplo, tem muitos cegos que, olha que interessante, de repente é tão normal isso para todo mundo, comer de garfo e faca, é tão normal, mas isso é um obstáculo para o cego, entendeu? Inclusive alguns que eu conheço não participam de aniversário, desses eventos de festa, por conta disso. Na hora de comer o bolo, eles sentem dificuldade, né? Como é que eu vou comer isso aqui? Tem até um caso de um rapaz deficiente visual que ele foi para um restaurante, só que é advogado, tudo. Ele foi para um restaurante e quando chegou lá, o garçom já era acostumado a atender alguns deficientes, falou assim: o senhor quer que eu corte a sua carne para ficar mais fácil? Não, pode deixar que eu desenrolo aqui. E aí quando chegou lá na mesa, que o garçom pôs o prato lá, ele pegou a faca para cortar, em vez de ele estar cortando a carne, ele estava cortando a gravata, que ele estava usando gravata. Você está entendendo? Então, aí é falta de humildade, né? Poderia falar para cortar. Então, assim, essas dificuldades são parecidas. Eu, por exemplo, não tenho receio de abrir o coração nesse sentido. Quando eu namorava com a minha esposa, ela me chamou para uma pizzaria. E eu falei: puxa vida, mas lá eu não vou comer de garfo e faca, não vai dar. Eu falei assim: então não vai dar pra ir e tal. Mas por quê? Aí depois que eu falei pra ela: não, mas podia pegar com guardanapo e tal, no palitinho. Então inclusive eu tenho dificuldade de usar garfo. Eu até uso, mas eu tenho dificuldade. Em casa eu gosto mais de usar a colher. Então essas são umas dificuldades parecidas. Muitos cegos têm essa dificuldade. Agora tem outros que já são mais habilidosos, né? Já, entendeu? O livro de João, no capítulo 9, os versículos do 1 ao 3, que a gente leu logo no início, mostra ali uma discriminação, um preconceito vindo de uma carga cultural que os apóstolos traziam nas costas, uma carga cultural, religiosa também, e demonstrando muito preconceito em relação àquele cego. No entanto, Jesus deixa bem claro que não tem nada a ver com maldição, nem alguma coisa do tipo, mas que aquela situação era para glorificar o nome do Senhor. Jorge, você já se sentiu discriminado? Você já foi discriminado alguma vez por ser deficiente visual? Já. Principalmente no âmbito da igreja? Já sim. Bom, na igreja, vamos falar da igreja. Lá fora, até que não tanto, eu não percebi muito isso. Mas na igreja, por exemplo, um dia eu namorei uma menina e eu estava andando à tarde com ela falou assim: olha, minha mãe, ela vê você como inútil. Ela falou assim, de repente, nem percebeu que estava machucando. Ela vê você como inútil. Ela disse: se eu casar com você, você vai ser a vergonha da família, porque você não faz nada, sabe? Ela falou assim: até para comer alguém tem que pôr na tua boca. Ela exagerou, né? E fazer algumas coisas, precisa de auxílio de alguém e tal. E eu fiquei muito chateado com aquilo. Ali eu me senti assim bem humilhado mesmo, sabe? Eu senti a discriminação na pele ali. Naquela tarde que ela falou isso, e à noite eu fui conversar com Deus. Deus ministrou o meu coração. Naquela noite, Deus me curou do complexo de inferioridade. Ele me curou. Então hoje, você vê que lá no Nordeste, alguém chama muito deficiente visual de ceguinho, qualquer coisa desse tipo. Isso pra mim, quando alguém falava isso, era uma punhalada. Mas depois desse dia dessa menina que eu conversei com Deus e Deus ministrou meu coração. Mas dentro da própria igreja há esse tipo de tratamento, Jorge? Tipo, sim. Ceguinho, existe, cego? Existe. Não, pra você ter uma ideia, um dia o rapaz falou o seguinte: ele esqueceu o meu nome na igreja e na frente da minha esposa ele falou assim, ele nem percebeu muito que ela estava lá e falou assim: olha, perguntaram: de que é esse carro? E falaram assim: é do cego lá, do cego. E aí quando ele olhou para minha mulher: desculpa, que eu esqueci o nome dele e tal. Existe alguma coisa desse tipo ainda, de alguém, sabe? Eu não escuto alguém me chamar de cego ou de ceguinho, qualquer coisa, eu não escuto assim, mas só ouvi esse na igreja. Agora, existe preconceito, Ed, na questão de, como eu te falei, de repente alguém passa por mim, dá a paz do Senhor, saúda com a paz do Senhor a pessoa que está do lado e
Com você não. E comigo não. Mas eu não, sabe... Ou então estende a mão e acha que você tá Isso, mas acontece demais esse negócio de estender a mão. E quando eu tô com a minha mulher ou com meus filhos, fala assim, a mão, pai. Ah, tá, desculpa. Mas é interessante, estende a mão mesmo, assim como se... Só pra gente ir pra reta final, o que você acha que a igreja deve melhorar no tratamento das pessoas com deficiência? Não só a visual, mas todo tipo de deficiência. Eu posso relatar que onde eu congrego atualmente, o pessoal tiver que fazer uma acessibilidade, tem toda uma acessibilidade porque tem um número que está bem dentro dessa porcentagem do IBGE, lá no grupo da igreja também, onde eu faço parte. E o pessoal fez lá uma rampa de acessibilidade, fez lá um corrimão e outras benfeitorias atendendo a uma lei. Mas você acha que isso, Jorge, isso se estende para as igrejas? As igrejas, como que deveriam tratar essa questão da deficiência entre seus membros? Então, parabéns para essa igreja que você congrega, que se preocupou com isso, mesmo cumprindo a lei, mas é isso aí mesmo, né? Tem que fazer isso mesmo. Mas acredito que a igreja precisa, eu costumo dizer, e me permita, eu acho que o grupo evangélico, talvez no geral, eu acho um grupo meio fechado para determinadas coisas, sabe? Porque na minha concepção, olha, o que é que tem que acontecer, irmão? Quando você chegar na igreja, alguém tinha que chegar próximo de você, você senta no banco, alguém oi, tudo bem? A paz do Senhor, independente de ser crente ou não, a paz do Senhor, como é seu nome e tal. E isso não é só um papel da recepção, isso é um papel de você sentar perto de alguém. Na hora da leitura, se for deficiente, na hora da leitura, alguém tinha que, olha, ele vai ler texto tal, um livro tal, sentar próximo de você, se precisar de uma água à tua disposição, se precisar ir ao banheiro à tua disposição, tal, qualquer coisa desse tipo. Se tivesse passando lá um vídeo, mostrar aí, olha, tá passando, ele tá falando sobre isso, qualquer coisa desse tipo. Deve ter pessoas preparadas para receber. Com certeza esse deficiente vai querer voltar nessa igreja. E muitas vezes a pessoa se despertar, né, Jorge, como membro, como parte ali daquele grupo social, se despertar e falar, não, eu vou tomar essa causa para mim e vou começar a fazer isso, né? Seria glorioso se acontecesse isso. Não só, vou esperar o pastor chamar, vou esperar alguém me separar para essa função, mas cada um pode agir da sua forma, pegar a sua cruz, né, colocar nas costas e pegar isso como um ministério também, né? Eu acredito que muita gente que está ouvindo esse programa agora vai tomar essa postura, vai tomar essa atitude, viu, Ed? E inclusive é um ministério glorioso. Você pode desenvolver um ministério, você pode evangelizar dessa maneira. De repente chega na igreja, dá uma olhada se tem alguém precisando de você, você está entendendo? E chega lá, olha, eu vou te falar, vou até me estender mais. De repente não é nenhuma deficiência visual ou física, mas você percebe que a pessoa está lá enclausurada dentro de si mesmo, está lá de cabisbaixa, sabe? Se sentindo assim desambientado. Você pode chegar perto de uma pessoa dessa, tudo bem, tá precisando de ajuda, posso te ajudar em alguma coisa, você está entendendo? É um simples gesto, né? Muito bom, isso vai ajudar muito. Um gesto que ajuda e faz toda a diferença. Com certeza. A pessoa se sente acolhida. Sim. E com certeza vai voltar ali mais vezes e pode até se ver livre de um grande problema. Nós, como igreja, precisamos pensar muito nisso e precisamos nos preparar quanto a isso, com certeza. Jorge, eu quero te agradecer por sua participação aqui no programa A Luz da Bíblia. E você vai estar com a gente mais vezes aí, debatendo outros temas, já que você é um grande conhecedor da Bíblia em si. Graças a Deus tem a Bíblia na mão. Então hoje eu consigo ler a Bíblia, inclusive em mais de uma versão, né? Como a gente está falando para um público gospel, hoje a gente lê a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, NVT, a nova versão transformadora, a King James, né? E tem outros livros como, por exemplo, livros teológicos, como Enciclopédia de Teologia e Filosofia, dentro do celular, em PDF, a gente tem acesso a isso, graças a Deus. Então hoje já li a Bíblia algumas vezes já, sim. Então tá bom, Jorge, muito obrigado. E em breve você vai estar vindo aqui para falar sobre as suas palestras, né? Que você também dá palestras. A gente vai estar aí num outro bate-papo falando sobre isso. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém, foi um prazer. Você continua sendo usado nas mãos do Senhor aí para estar levando a palavra. Maravilha, tamo junto. Muito obrigado, Ed. Se você tem Deus, o resto é detalhe. Cidade Gospel, feita para a família.